Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que tem um patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite nós estamos recebendo o Fernando Prestes Maia. Boa noite, Fernando. Boa noite. Fernando foi durante 5 anos um facilitador do programa de capacitação de empreendedores da ONU, a Organização das Nações Unidas. E hoje é presidente do Instituto PNBE de Desenvolvimento Social. Fernando, me conta um pouquinho esse programa que você foi facilitador de capacitação dos empreendedores. Sim, boa noite, Roberto, os telespectadores, e parabéns aí pela iniciativa do PNBE de estar contribuindo com esse programa para conhecer as ações, né, que são apoiadas. Bom, esse programa de capacitação de empreendedores é considerado o de maior sucesso, de maior impacto no mundo, né, na capacitação de empreendedores. É um programa, é um treinamento de 9 dias, comportamental, que visa estimular comportamentos empreendedores, né, nas pessoas que têm essa tendência, né? Os estudos dizem que qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor de sucesso sempre quando ela transforme, ela ative certos comportamentos empreendedores, né? Então, é um trabalho muito interessante que eu tive a oportunidade de fazer no Brasil e depois ajudar a treinar capacitadores para outros países, e que aqui no Brasil já formou mais de 40 mil empreendedores. 40 mil empreendedores? Isso mesmo. E você, durante 5 anos, participou desse trabalho e o Fernando, sempre pegando empresários, iniciando em começo de empresário, muitas vezes sem saber muito bem como é que funcionava. Roberto, é interessante porque o perfil mudou no início, no final dos anos 90, quando eu participei pela primeira vez do projeto como empreendedor mesmo, né? Eu participei porque eu estava abrindo minha segunda empresa na época e eu não sabia muito bem como fazer algumas coisas, né? Eu já tinha uma experiência de negócios, estava indo bem, mas era um outro ramo, uma outra área completamente diferente. Então eu me inscrevi para esse programa, fui selecionado, que é um processo bastante rigoroso também, e posteriormente me chamaram para ser facilitador, até por outras habilidades. E o interessante é que na época que eu entrei no programa, o perfil eram jovens, eram às vezes pessoas que acabavam de sair da empresa, né, executivos aposentados, que queriam abrir um negócio. Alguns anos depois você já via profissionais liberais, médicos, advogados, que queriam ser empreendedores e abrir um outro tipo de negócios, né? Até aposentados eu cheguei a treinar. Então, muito interessante essa pluralidade do empreendedor brasileiro que se viu, né? Posteriormente, o Sebrae entrou nesse programa também e criou até programas de capacitação de empreendedores rurais, programas somente para mulheres. Então, há um potencial grande. Fernando, o que leva uma pessoa a ser empreendedora, fazer o seu negócio? É mais a necessidade, é mais a oportunidade, é mais uma vontade de ser um empreendedor e ganhar mais dinheiro? O que mais motiva esse empreendedor? É interessante essa questão. Existem estudos que detectam justamente o empreendedor que empreende por necessidade ou por oportunidade. No Brasil, durante muito tempo, até poucos anos atrás, o brasileiro empreendia por necessidade. Por quê? Porque ele não tinha outra condição para, digamos, se sustentar ou para gerar uma outra renda para a família, a não ser criando uma alternativa de uma renda complementar, de repente, ao que já tinha, ou uma renda informal, né? Então, muito se deu isso por necessidade. Nos últimos anos, isso tem mudado. Hoje em dia, o brasileiro empreende igualmente por oportunidade e por necessidade. Ou seja, por oportunidade, quando quer dizer que o entorno macroeconômico e microeconômico, a legislação, o apoio que o Estado, o sistema oferece, até em termos financeiros, melhora, né? Então, ele tem mais oportunidades, né? Então, isso tem mudado. Agora,
O empreendedor, por si, eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que nasceram para liderar e para serem lideradas, né? Que é o que dizem muito na área de gerenciamento de pessoas. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode empreender, basta ela ter realmente a vontade de querer fazê-lo. Agora, não é qualquer um que gosta de assumir esses riscos, né? Existem alguns comportamentos, até dentro desse programa, que foram detectados por estudos sérios, até de universidades americanas, que classificam os comportamentos empreendedores em 3 categorias, né? A de realização, de planejamento e poder. Então, realização seriam algumas características específicas ao empreendedor, que é a capacidade de detectar uma oportunidade, né? Dentro de várias, ele detecta uma oportunidade, essa que eu quero investir, que vai dinheiro, que eu vou seguir. É a persistência de correr atrás de suas metas, dos seus sonhos, né? Que o empreendedor é uma pessoa, por natureza, automotivadora, né? É o comprometimento com o resultado, porque, embora o empreendedor seja, às vezes, um pouco individualista, ele então se compromete com essa meta que ele gerou para ele e corre atrás, né? Ele é muito comprometido com qualidade também. Ele tem um senso de qualidade muito forte. Ele gosta das coisas bem feitas, né? Ele gosta de assumir riscos, mas, porém, riscos calculados. Ele não aposta tudo, todo um fundo de garantia que ele recebe, ele não vai apostar em abrir a empresa, mas ele aposta 60%, 70%, né? Aí nós temos a parte de informação, ele busca muito bem informação antes de investir num negócio, né? Ele planeja também e usa muito bem uma rede de contatos e a independência. Bom, essas características, os brasileiros têm muito dessas características. A gente vê o número de, inclusive, empreendedores informais numa cidade como São Paulo, o número é fantástico de pessoas que estão lutando, batalhando pelo seu negócio, às vezes um micronegócio informal, mas é uma luta tremenda. Como é que estão os empresários brasileiros em comparação com os empresários aqui do resto da América do Sul? Existe uma pesquisa internacional que chama GEM, o Global Entrepreneurship Monitor, agora a última do ano passado que eu pesquisei, que ela estuda o comportamento empreendedor nesses países, né, e transforma isso em taxas, e o Brasil não está muito bem. Embora tenha uma característica empreendedora, a taxa, o TEA, que eles chamam que é a taxa de empreendedorismo ativo, ela é somente de 12%. Quando o primeiro no ranking é um país sul-americano também, que é o Peru, por incrível que pareça. O Peru? É o Peru, isso mesmo. O Chile também está muito bem localizado, a Colômbia, né? Em geral, você vê nessa estatística, os países desenvolvidos, né, têm índices menores de empreendedorismo ativo do que os em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento têm uma pujança maior para o empreendedorismo, né? Agora... Bom, mas... Nós estamos falando do Brasil, Peru, todos esses, Chile, todos esses são países em desenvolvimento. Exatamente. Nós não estamos comparando aqui com Estados Unidos, Inglaterra. A comparação que eu lhe pedi é sobre países semelhantes aos nossos, países em desenvolvimento aqui da América do Sul, Argentina, Chile. Nesse ambiente é que eu queria saber como o Brasil está. Nesse caso, o que acontece? Por que o Brasil está tão baixo, quando poderia estar com uma taxa, digamos, um índice maior? Existem uma série de problemas identificados que eu acho que a gente pode resumir em 3 grupos, né? Os problemas identificados para que o empreendedor não progrida tanto no Brasil são basicamente, primeiro, a educação, né? A educação empreendedora falta nas escolas, falta no ensino médio, falta no ensino superior, né? Ela é somente ensinada, às vezes, em universidades, né? Falta uma simplificação da tributação, né? Então, uma tributação muito onerosa, 40% do PIB, são mais de 100 impostos, então isso mata um empreendedor. Ponto, eu acho que o Brasil é campeão, porque não deve existir nenhum país no mundo que tenha uma tributação tão complicada, que para que ela seja atendida, o empresário tem que dedicar um tempo muito grande, né? Eu acho que isso aí, comparando o Brasil com o Chile, dá vontade de chorar e merece chorar mesmo. Isso é verdade. Inclusive, Roberto, é interessante porque
muitas pessoas acham que a informalidade no nosso país é também igual, superior a 50%. Só que o que se observa é que não é que está se criando mais empresas informais, é que as empresas formais, que nasceram formais, por causa desses fatores, estão entrando na informalidade, né? Portanto, nós estamos tendo aqui um efeito, né, que é perverso, ou seja, por causa de um ambiente não favorável ao estímulo do empreendedorismo, as empresas acabam entrando na informalidade. Com isso, os índices, né, vão lá em cima. E o terceiro fator que eu queria adicionar é a questão do capital, né? É justamente o acesso ao capital. Espero que agora, mesmo com essa crise econômica mundial que estamos vivendo nestas semanas, o primeiro reflexo provável vai ser na restrição do crédito, né? Esperemos que isso não atinja tanto o Brasil, porque essa é uma das maiores alavancas do empreendedor, é ter acesso a um crédito facilitado, com juros baixos, né? Com taxa de amortização de longo prazo, para que ele possa respirar, né? Para que ele possa iniciar o seu empreendimento e, depois de um faturamento razoável, depois de 1, 2 anos, ele poder começar a pagar, né, esse empréstimo. Essa crise do mercado de capitais, do mercado bancário, ela não tem a menor chance de chegar aqui no Brasil e o Brasil ter uma crise nesse setor bancário, porque o volume de empréstimos que existe no Brasil, ele é muito baixo. Nós temos um volume de torno de 30% do nosso produto interno bruto em empréstimos. Quando países que são os que estão com problema, eles têm 120%, 150% do seu PIB de empréstimo. Ou seja, no Brasil é tão seletivo, que não existe nenhuma probabilidade da gente ter algum tipo de risco, porque a segurança do sistema financeiro no Brasil, como ele empresta muito pouco, ele pode botar todas as restrições possíveis, porque vai, no fim, alguém atingir. Então, esse ponto o Brasil só tem a melhorar e a gente espera que ele melhore, né? Fernando, eu gostaria de mudar um pouquinho o nosso assunto do empreendedorismo para o trabalho que você vem fazendo no Instituto PNBE de Desenvolvimento Social. Você é o presidente do Instituto. Como é que você está se sentindo e como você está atuando no Instituto? Bom, em primeiro lugar, para mim uma honra estar dirigindo o Instituto, que foi criado há poucos anos. Na verdade, o Instituto é o braço de longo prazo de ação, né, do PNBE, né? Como todos conhecem, muitos conhecem o PNBE, é uma entidade de empresários apartidária que luta por um Brasil maior. E a gente conseguiu transformar, acho que essa visão de longo prazo do PNBE em um projeto sustentável que é o Brasil 2022, do Brasil que queremos, do Brasil